Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma reflexão do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e nos ilumine a todos que estão conectados conosco, encarnados e desencarnados. A nossa reflexão de hoje é um versículo muito interessante que está registrado lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 18. Mas antes do versículo 18, nós vamos no mesmo capítulo 5, versículo 1, em que diz o seguinte: que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo. E aí, Jesus vem trazendo para nós todas as bem-aventuranças. Chegando lá no versículo 18, que é o tema da nossa reflexão de hoje, Jesus diz o seguinte: porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido, até o último e ou um só tio. E fecha o capítulo no versículo 48, dizendo: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, é um versículo muito interessante, porque tudo no universo, e especificamente no nosso sistema solar, que é onde nós temos mais informações, funciona com a máxima perfeição, cumprindo as diretrizes das leis criadas pela inteligência suprema do universo, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. Então, há milhões de anos, a Terra gira em torno do seu eixo. Há milhões de anos, a Terra gira em torno do Sol. O Sol, por sua vez, movimenta-se em torno dele próprio. A nossa galáxia se movimenta entre 200 bilhões de galáxias que se movimentam também. Tudo isso numa velocidade espantosa, em uma harmonia absoluta, sem nenhum tipo de risco. Se aproximarmos mais, nós vamos observar que o nosso corpo físico ele é formado por aproximadamente 7 octilhões de átomos. Já pensou nisso? 7 octilhões de átomos, não dá nem para pensar, né? 15 hormônios que funcionam harmonicamente. E até mesmo quando a doença aparece, já que o nosso corpo físico é um instrumento temporário, nós encontramos a perfeita sabedoria divina, porque a doença nada mais é do que a reação do espírito, buscando novamente a sua harmonia íntima, que por sua vez permitirá ao corpo físico a saúde necessária para a continuidade da sua existência. É diante dessa perfeição que eu quero fazer algumas reflexões. Por que diante de tanta perfeição nós ainda encontramos dores e sofrimentos? E quando olhamos essa harmonia, essa perfeição, olhamos o universo em si, nós começamos a nos questionar o que é
que está errado, já que temos dores, já que temos sofrimentos, já que temos dificuldades. E vamos descobrir à luz da doutrina espírita que nada está errado. A diferença é que nos reinos minerais, vegetais e animais irracionais, eles seguem as diretrizes das leis divinas, considerando a sensibilidade, o instinto. Então, se tem algum ser ainda em desarmonia, nessa harmonia perfeita, esse ser somos nós. Por quê? Porque usamos a nossa capacidade de escolhas de forma equivocada. Nós nos desconectamos do Criador e das suas leis. Por isso, muitas vezes perdemos o endereço de Deus. É por isso que parece que está tudo no lugar, menos nós. Mas Jesus, ele vem nos dizer que o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido. Até o último J, algumas traduções falam até o último I, e até o último tio, até a última vírgula. Então Jesus está nos dizendo que é necessário que essa lei perfeita de Deus tenha cumprimento integral. Isto é, seja praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências, e por todas as pessoas que nela habitam. Então encontramos aí uma declaração de Jesus sobre a evolução do espírito no planeta, nos afirmando que é preciso que os espíritos que habitam a Terra evoluam até conseguir cumprir essa lei de Deus de uma forma integral. Jesus é conhecedor profundo das leis de Deus. Sabe, conhece, governa o processo de evolução da Terra, que é submetida a essas leis que são universais. Todos os habitantes do universo são submetidos a essa lei, já que é criada pela inteligência suprema. Quanto mais cumprimos essa lei divina, melhores vivemos. E o planeta que habitamos será melhor cuidado por nós. Então Jesus, após reunir a multidão no topo do monte, ele desfraldou a bandeira da caridade e proclamou as bem-aventuranças eternas, trazendo para nós o que? A mais pura, a mais sublime moral que renovará o nosso planeta a partir do instante em que nós adotarmos a sua prática. Quando assim fizermos, esse planeta se transformará numa morada de espíritos solidários, caridosos, fraternos, que amam a Deus e ao próximo como a si mesmo. Jesus, consciente das leis divinas, sabe que ninguém pode mudar uma lei que é imutável e eterna, e que elas se cumprirão até a última vírgula. Nós, habitantes da Terra no momento, queremos um mundo regenerado, que conforme nos ensina a espiritualidade, é um mundo onde o bem supera o mal,
O mundo de regeneração, ou o mundo regenerado, é um mundo onde nós continuaremos tendo provações, porque é um passo além desse mundo que nós estamos, que é o de provas e expiações. Nós continuaremos tendo provações, porque as provas são testes para identificarmos o nosso aprendizado. Mas nesse mundo já existe uma diferença dos espíritos, porque nós já avançamos de uma tal maneira que nós estaremos mais dispostos a melhorar, a fazer o bem, e nós vamos entender o motivo das provas. Hoje, na nossa condição, muitas vezes nós não entendemos e não queremos entender. Então a gente parte para o princípio da lamentação, da revolta, das reclamações. No mundo de regeneração, ou mundo regenerado, nós saberemos que aquelas provas são necessárias. Nós teremos muito menos problemas com desonestidades. As leis vão se enxugando. Teremos menos leis, mas cumpriremos as que existem. Diferente do que ocorre hoje, né? Hoje nós temos muitas leis, mas achamos muitas brechas para não cumprir, né? Como diz aquele camarada que atravessou o sinal vermelho e logo à frente encontrou o guarda. E o guarda perguntou para ele se ele não viu que o sinal estava vermelho. Ele respondeu: eu vi, eu não vi, foi você que estava depois do sinal. Então, é mais ou menos assim que a gente age aqui no mundo de provas e expiações, né? Sempre querendo levar uma vantagenzinha e só praticamos alguma coisa de bom, de bem, muitas vezes porque o outro está olhando, né? No mundo regenerado, isso já é uma consciência nossa. Nós teremos muito progresso material. Eu digo nós, né? Mas aqueles que vão viver nesse mundo regenerado. E para viver nele, precisamos ter todas essas consciências, né? Não adianta eu querer, mas não me esforçar para ter. Teremos muito progresso material, mas sem estar desconectados com o divino, com o espiritual. Teremos consciência plena da nossa imortalidade. A miséria será nula, praticamente sem miséria. Por quê? Porque todo mundo vai ficar rico? Não, porque uns ajudará aos outros. Teremos menos doenças com mais cura, medicina será mais avançada e alívios para as doenças que existirem. Teremos muito mais cuidado com o meio ambiente e será natural para todos. Por isso, os espíritos que derem esse salto e avançarem nessa conscientização e nessa consciência viverá muito mais e melhor. Quando nós ouvimos isso, a espiritualidade nos explicando um mundo de regeneração, a gente sempre grita, né? Não vejo a hora desse mundo chegar. Porque Deus já não me colocou direto nesse mundo, né? Ao invés de eu estar aqui nesse mundo de provas e expiações. Mas nós vimos, já falei aqui, que os vegetais, os minerais, os animais, eles já seguem as diretrizes das leis divinas por instinto, por sensibilidade. Mas nós, espíritos humanos, quando atingimos essa condição, nós tomamos consciência de que a lei divina nos permite o livre-arbítrio, isto é, a nossa liberdade de escolher. É por isso que Deus não nos colocou direto no mundo de regeneração, porque nós não quisemos, né? Nós fizemos muitas escolhas erradas e para vivermos num mundo assim de regeneração, onde reina entre todos a caridade, a fraternidade, a solidariedade e que assegura a todos um bem-estar moral,
nós teremos que mudar postura. Teremos que ter mais consciência, dar mais valor ao bem, mais valor ao próximo, mais valor à natureza, ter menos egoísmo, menos orgulho. Se a gente analisar o nosso planeta hoje, a ciência avançou muito, tecnologia fantástica, ela avançou de forma rápida e vai avançar cada vez mais rapidamente, trazendo o quê? Muitos confortos para a humanidade de uma forma geral. Estava vendo essa semana que o INCOR aqui no Brasil, o Instituto do Coração, já está conseguindo criar órgãos artificiais, como artérias e o próprio coração. Com isto, daqui a pouco, alguns já estão em testes em seres humanos. Daqui a pouco nós não vamos necessitar de um outro coração, esperar que alguém morra para transplantar aquele coração para salvar a vida de alguém. Já teremos órgãos artificiais que prolongarão a vida das pessoas. A córnea artificial, com córneas artificiais a ciência já está fazendo que cegos enxerguem, né? Não está dependendo de córneas humanas. Vacinas e remédios cada vez mais eficazes diante das moléstias contagiosas. Veja bem, nessa própria pandemia que veio agora, a ciência conseguiu criar uma vacina em tempo recorde. É a melhor vacina, né? Com certeza não, porque tudo evolui, mas é uma vacina. Antes era 10 anos, conseguiram criar em 1 ano. Máquinas mais modernas evitam a morte prematura em trabalhos pesados e excessivos. Ciência desenvolveu e a internet ligou o mundo inteiro, permitindo um contato maior entre as pessoas. Mas apesar de todo esse avanço da tecnologia, nós ainda, seres humanos, pela nossa escolha, pela nossa liberdade de escolher, ainda vivemos uma fase de egocentrismo e de isolamento, né? Não nos preocupamos muito com o próximo. Basta ver desvios de vacina, né? Que às vezes as pessoas cometem. Por quê? Ainda hoje, a palavra de Jesus ainda não nos tocou profundamente. Nós continuamos um pouco longe de compreender os seus ensinamentos e nos conscientizar dessas leis divinas para nos elevarmos moralmente. Mas a Terra é um planeta jovem, de muitas belezas, diversidades, e a Terra ainda viverá milhões de anos e chegará a ser morada desses espíritos regenerados que estamos falando aqui. Quem vai participar dessa morada são aqueles que compreendem os desígnios de Deus e que cumprem as suas leis. A Terra hoje a gente vê que ela passa por profundas transformações, né, em todos os sentidos. Em todos os tempos ela passou por transformações, só que agora parece que a velocidade dessas transformações também aumentaram, nos chamando ao quê? A buscarmos de forma mais profunda, mais efetiva a conexão com Deus, que de repente nós perdemos o sinal. Precisamos nos reconectarmos com Deus, dar um salto nessa relação entre nós e o nosso Pai. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Efésios, lá no capítulo 4, no versículo 6, o apóstolo Paulo registra o seguinte: nós temos um só Deus, é Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e está em todos. Então Deus está em todos nós. Está em mim, está em você.
Está no bandido, está no honesto, está no mais perfeito, como no menos perfeito. Só que muitas vezes ele está escondido e eu não consigo encontrá-lo, porque muitas vezes eu estou preocupado com a manifestação da minha espiritualidade somente para o exterior, somente para atender o egoísmo e o orgulho. E quando o egoísmo e o orgulho se sobrepõem, Deus continua em nós, mas a gente que não o encontra, porque nós estamos fazendo um movimento de fora para dentro. Quando nós começarmos a fazer esse movimento de dentro para fora, eis que a divindade se revela. Deus está obscurecido pelas nossas próprias escolhas. Basta começarmos a escolher melhor, a nos conectarmos melhor, né? Que ele se revela. E quanto mais nos conectamos, quanto mais nos introjetamos para dentro de nós, maior essa revelação se faz. A doutrina espírita detalha, clareia o Evangelho de Jesus para nos ajudar nessa conexão. E essa própria pandemia que fez com que a gente se voltasse para dentro dos lares, veio para nos mostrar que nós precisamos parar de tentar nos conectar com o Criador e com a própria espiritualidade, pensando que eu tenho que ir à casa espírita e já está tudo resolvido, né? O movimento precisa ser mais profundo. Nós precisamos começar a pensar a nível de vivência. Já estamos atrasados nisso, né? Porque antes a gente falava assim, ó, já fui ao centro, já tomei meu passe, então resolvido o problema dessa semana. Não, o movimento, a ação precisa ser mais profunda. Precisamos começar a pensar a nível de vivência. Quer saber como? Basta nós ir lá no Evangelho segundo o Espiritismo e ver o que o Kardec coloca como o homem de bem, né? Lá estão as características do homem de bem, que o nosso tempo não permite, mas dizer todas essas características. Mas basta a gente ir lá ver para a gente ter uma ideia de qual será o nosso exercício para várias encarnações. Então, esta vivência nos permite mergulhar em Deus. O mapa, ele não é o território. O mapa só aponta o caminho, mas ele não é o território, ele não é o caminho. Assim como o mensageiro não é a mensagem, o carteiro não é a carta. Então, o guia, o culto, o livro, o evangelho, a live, as palestras virtuais só aponta caminhos. Só indica o movimento que precisamos fazer. Mas nós precisamos percorrer esse caminho para estarmos conectados com o Criador. Se não vivenciarmos, se não experienciarmos, é difícil conectar. Só cada um de nós pode caminhar pelo seu próprio caminho. Por isso, essa conexão é escolha individual. Por isso, precisamos usar a luz da doutrina espírita para fazermos escolhas que nos transformem de mensageiros em mensagem de Deus em qualquer lugar onde estivermos. A roseira nos dá um exemplo maravilhoso disso. A roseira cumpre o seu papel. Ela cresce, ela floresce, ela dá rosas, ela perfuma, mesmo encharcada no estrume.
que lhe suja as raízes, mas que não impede dela cumprir o seu papel. Nós teríamos que pensar assim como a roseira, né? Nós podemos estar encharcados, mergulhados nas coisas materiais, nos negócios da terra, nos negócios da sociedade, mas isso não pode impedir o nosso crescimento em direção ao Pai, a Deus. E se assim escolhermos, olha, a escolha é sempre minha. Apesar de todo encharcamento da matéria, nós vamos crescer, florescer, oferecer flores, perfumes e frutos. Assim, tudo faz sentido na nossa existência. O encontro de Deus conosco mesmo não é uma coisa fantástica, maravilhosa. É num simples encontro com uma pessoa na rua, com o nosso vizinho. É a maneira como nós nos posicionamos diante dela. Mostra se eu estou conectado com o divino, com Deus, naquele momento, ou se eu estou fugindo da escolha certa, da vivência cristã. Pessoal, nós temos adiado essa conexão, este esforço de vivência por mais de 2000 anos. É hora de decisão. A gente não precisa ir em lugar nenhum para começar a viver. Às vezes a gente confia mais no Google do que em Deus. A gente pensa assim, mas esse Google sabe tudo, ele sabe da minha vida, todo problema que eu digito lá ele responde. Né? A gente prefere às vezes procurar o Google do que nos conectarmos com o nosso Pai, Criador. Mas o Google não é capaz de me perceber como seu filho. Né? Lembro que Chico Xavier, assim que começou essa tecnologia dos computadores, né, perguntaram ao Chico se um dia a máquina iria substituir o homem. E Chico respondeu: nunca, meu amigo, a máquina vai substituir o homem, porque nós não podemos pedir piedade para um computador. Então, o Deus em mim se revela quando eu percebo o outro, quando eu percebo o próximo como o meu irmão, como o meu companheiro de jornada. Quando estendermos uma palavra consoladora, um abraço fraterno, um sorriso, uma gota de bálsamo ou uma concha de sopa, aliviando os que choram, nós vamos aprender que o único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor que derrama a sublime presença de Deus. Então é essa consciência que nós precisamos tomar. Nós temos tempo. O céu e a terra não passarão, diz Jesus. Mas tudo isso tem um limite, né? A oportunidade de seguirmos junto com essa leva de espíritos que vão para uma escola regenerada, um mundo melhor, pode passar. Então a escolha é nossa. O que devemos fazer? Escolher se aproveitamos ou não esse tempo que estamos tendo aqui no planeta, para nos mantermos em sintonia, em conexão com esse Deus que existe em mim. Porque quando nos afastamos desse padrão vibratório, o céu e a terra não passarão. O céu e a terra ficam, mas nós vamos ficando isolados da turma, do pessoal que vai na frente, são mais esforçados que nós. E automaticamente nós ficamos isolados, nós não conseguimos acompanhar esse avanço dos espíritos que estão escolhendo melhor. Então nós seremos
automaticamente deslocado. Vamos ser mandados para o inferno eterno? Claro que não, né? Seremos deslocados para turmas mais lentas, em outras escolas do universo, até aprendermos a escolher caminhos que nos tragam mais paz, mais alegria de viver. Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Que nós possamos começar a pensar na nossa postura, na nossa vivência, o que nós podemos fazer para melhorar, o que nós podemos fazer para nos reequilibrarmos na sintonia com as leis divinas que o nosso Pai misericordioso e bom nos deu. Pensemos nisso. Um grande abraço, um beijo a todos, fiquem em paz e até o próximo sábado. Que assim seja.